Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias. Alegrias porque a vida continua. Apesar de hoje estarmos chegando a 100 mil mortos por coronavírus no Brasil. Vejam, é curiosa a natureza humana. 100 mil mortos pela pandemia no Brasil. 130 mortos por uma explosão no porto de Beirute. 300 mil desabrigados. Alguns milhares de feridos. Isso nos causa uma comoção gigantesca. Manchetes de jornais, discussões, situações de afeto, de afeição, de compaixão. Eu gostaria também de ver que os 100 mil mortos brasileiros, os milhões de infectados similares aos feridos em Beirute, só que aqui são milhões de infectados, os 40 milhões de desempregados e trabalhadores informais do Brasil, similares aos desabrigados, centenas de milhares de milhões de brasileiros que não têm teto para morar. Eu gostaria que isso provocasse uma comoção, ao menos do tamanho da comoção que o desastre de Beirute nos causou. Jamais estaria eu tornando irrelevante o que aconteceu no Líbano. É chocante, é terrível, é bestial, é desumano. Mas pior está acontecendo no Brasil. E o povo brasileiro não parece perceber, não se revolta, não se indigna, se conforma. Não é meu, né? Azeite não é meu parente, não aconteceu comigo. E com quem aconteceu foi longe. Eu soube de um caso, mas não aconteceu. Além do mais, o que são 100 mil mortos numa população de 210 milhões de habitantes. São coisas assim que nos tornam inumanos, não solidários e não fraternos. São coisas assim que nos indignam em relação ao nosso próprio povo. É um povo que sai às ruas independente de usar máscaras ou não, de isolamento social ou não. Um povo que tem como exemplo um presidente genocida que desde o início da pandemia disse: "Isso é só uma gripezinha. Vai ter no máximo 800 mortos. Estamos chegando em 100 mil. Ou um homem como Osmar Terra, que foi ministro da Saúde, que é médico, que diz: "Isso não é nada, é só uma gripezinha, não precisa pânico." Ou outras autoridades que disseram: "Não há razão para pânico, não há razão para ter medo, isso passa logo." Não está passando logo, não vai passar logo, sobretudo pela maneira indisciplinada que o brasileiro e as autoridades brasileiras estão tratando essa pandemia. Isto é coisa ainda para um ano, pelo menos no Brasil, um pandemônio. Para se ter uma ideia do absurdo que vivemos no Brasil, não se gastou, não se aplicou nem parte da verba destinada ao combate ao coronavírus. O presidente continua saindo sem máscara, abraçando pessoas, indicando a cloroquina. Agora apareceu um dizendo que injeção de ozônio no rabo é o que resolve a cloroquina. Aparece de tudo, rezadeiras de folha de louro. Pega a folha de louro e reza o rabo de cada um que fica protegido contra o coronavírus. Vale tudo que seja anticientífico, antirrecomendado pela Organização Mundial da Saúde. Menos o que é para ser feito. Um isolamento social severo, providências profiláticas severas no combate à pandemia no Brasil. Por isso chamamos de política genocida do governo federal. Hoje é um dia de um minuto de silêncio, pelo menos, por 100 mil brasileiros que nos deixaram. Alguns expressivos, alguns farão falta à inteligência nacional, outros anônimos que farão falta às suas famílias, ao seu trabalho, à sua mão de obra. São brasileiros, são nossos irmãos e não nos causam a comoção que deveria de causar. Era para todo o país estar abismado, chocado, desesperado, amedrontado, mas isso não acontece.
Afinal, será que o brasileiro é exatamente aquilo que disse o presidente maluco? O brasileiro é um povo maravilhoso, ele se joga no esgoto, toma banho no esgoto e não pega doença nenhuma. Para as cabritas dele ele pode dizer isso. Porque ele não está lá para checar a pandemia, as endemias, as epidemias que advêm do esgoto na porta do povo brasileiro. Todo dia no Brasil morrem mais de 1.000 pessoas. 1.200, 1.300 é o normal no Brasil. 1.200, 1.300. É como se nós tivéssemos 10 explosões de Beirute por dia no Brasil. 1.300 mortos. Em Beirute, uma explosão provocou 130 mortes. É como se aqui tivéssemos 10 explosões diárias do que aconteceu em Beirute. Que Deus proteja, abençoe o povo do Líbano, mas que também olhe por nós. E se nós não fizermos a nossa parte no combate à pandemia, isto não vai acabar tão cedo. Porque não esperem das nossas autoridades genocidas, indiferentes à sorte do povo brasileiro, nenhuma atitude diferente que não seja a atitude anticientífica, que não seja a atitude de desprezo pela vida dos brasileiros, pela vida dos seus conterrâneos. Em situações de pânico, de medo, em situações de perigo, todos se dão as mãos. E é por isso que a gente deve estar todos de mãos dadas uns com os outros, até enxergarmos melhor a luz no fim do túnel. Quanto tempo vai levar para vermos esta luz, não sabemos. Mas até lá ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.